Bem-vindos ao novo Desabafos de Corsinha. Duas coisas antes de começar, para os meus muitos espectadores. Em primeiro lugar, o facto de pedir desculpa aos meus 10 subscritores, 3 espectadores, porque eu disse que ia pôr isto direito, começar a pôr isto em condições e resumo, não pus. A verdade é que eu gravei o vídeo, um desabafos de Corsinha há 2 semanas, sobre o Dia dos Namorados, gravei no Dia dos Namorados, e para além de umas abéculas terem decidido começar a cortar a relva, tipo, atrás do carro, quando eu estava quase a terminar o vídeo, o facto do barulho da relva, do cortador da relva, para além de chatear, também estragou o barulho da câmara. O vídeo estava sem som, o que é muito bom. Ou seja, o vídeo eu ainda disse, e tal, vou terminá-lo, mas depois carnaval e mil e uma coisas a acontecer e não consegui. Depois, entretanto, também já saiu o primeiro episódio do Diário da Mudança, já temos tudo em ordem, já podemos contar ao mundo porque é que tínhamos tralhas no carro, já tínhamos contado. Na verdade, faz hoje precisamente um mês que contámos ao mundo, pelo Instagram. E pronto, e agora pode ser que as coisas entrem mais nos eixos, como vocês devem imaginar. Fazer a mudança de uma casa é sempre complicado. E então, por isso é que eu não consigo pôr isto em ordem, por muito que eu tente, porque tem sido a adaptação e ainda montar e arrumar coisas que faltam, basicamente. O outro disclaimer, e eu sei que eu tenho o tique de fazer e o meu noivo não gosta, o outro disclaimer é relativamente ao facto de tenho tantos seguidores e tantos subscritores e whatever, que pronto, a pessoa já falou de religião um pouco, já falou de política e agora vamos falar o quê? Mais um tema polémico para a sociedade portuguesa. Vamos falar do quê? Do futebol. Eu podia voltar a fazer o vídeo do Dia dos Namorados, em que eu supostamente ia falar sobre o meu noivo e tal, mas fica para outra altura. Porquê? Porque lá está. Eu estou neste momento à espera para ir dar aulas, por isso é que eu vim de amarelo, na escola, onde um excelentíssimo árbitro que apitou um excelentíssimo jogo no domingo fez bosta. Mas pronto, conclusão, a minha vontade é mandá-lo a um sítio, mas pronto, estou mais uma vez para o pé pelas mãos. Mas já que tenho tantos subscritores, eu posso ser cancelada à vontade, não é? Ironia. Portanto, vamos falar de futebol. Como é de conhecimento de todo o mundo, a pessoa é azul e branca, o sangue é azul e branco. O meu coração só tem uma cor, azul e branco, diz o nosso excelentíssimo Sr. Presidente. E eu não era assim. Ou melhor, existem 2 Martas a ver futebol. Existe a Marta que vê o futebol em casa, que está no 80 minutos de jogo mais preocupada com outras coisas e 10 preocupada efetivamente com o jogo, porque lá está, apesar de ser no cantinho da minha casa, não sentes aquela espontaneidade, aquela energia. E depois há a Marta que vê futebol no estádio. E a Marta que vê futebol no estádio não é a Marta, é a Cátia Vanessa. E
E então eu revelo-me um bocadinho, não é? Diga-se de passagem. E a pessoa ensina aos alunos coisas que não faz quando vai aos estádios. E isto tudo porque eu estou a tentar manifestar toda a minha revolta e raiva sobre o que aconteceu no passado domingo, para não me cruzar com o dito cujo senhor árbitro, que por acaso também é professor de Educação Física, na escola onde eu vou dar agora aulas, e mandá-lo a um sítio. Porque eu insultei-o muito no domingo. E se eu o insultar aqui na escola não é, parece mal. Sou despedida. E não convém, diga-se. E então eu só quero exprimir. Como ao costume, não é? Começar para aqui a divagar de assuntos aleatórios. Já passou quase um terço ou um meio do vídeo e eu não disse nada de jeito. Resumindo e concluindo, eu sempre gostei de futebol. Sempre fui uma rapariga de desporto, especificamente de futebol. Mas lá está, sou rapariga, não é? E quando eu nasci, o tabu das raparigas no desporto, bem, a não ser a natação, foi a única coisa que me deixaram fazer, era sempre muito forte. E então nunca fui para o desporto. E depois, pronto, sentiu-se no meu corpo, não é? Porque eu sempre tive corpo desportista, tive muita flexibilidade e não sei o quê. Não me deixaram fazer desporto, a não ser a porcaria da natação. E agora, olha, a pessoa engorda e a pessoa tem problemas de resistência. Se me tivessem deixado de ir para o desporto, se calhar correr melhor. Mas pronto. Eu, quando era pequenina, eu via, cheguei a ir aos estádios e assim. Só que depois, qual foi o problema? Depois eu não quis muito saber. E ou porque tinha grandes amigos que não gostavam, ou porque tinha, tipo, pessoas próximas que eram de outros clubes, e assim, e então pronto, fui esquecendo um bocadinho o meu coração azul e branco, mas nunca deixou de o ser. E a verdade é que, fazendo referência ao meu homem, eu encontrei um homem que me deixa ser eu mesma e que me começou a levar aos estádios. Ao estádio. Não é aos, é ao. Isto aqui, um museu só há um. Uma sede só há uma. E eu comecei, não é, a voltar a acender a chama que já estava quase apagada no meu coração. A chama do dragão. E comecei a rebelar-me. Comecei a ir cada vez mais, cada vez mais. E é diferente. Se formos a pensar, é sempre diferente a atmosfera de ver futebol em casa da atmosfera de ver futebol no clube, porque no estádio. Primeiro, tu estás sempre no meio de pessoas que vibram e que gostam, no caso daquela equipa, como tu. E é várias pessoas, e depois é todo o ambiente, é o saberes que estás perto, mas ao mesmo tempo estás longe, e podes tocar, mas ao mesmo tempo não podes. E o barulho que tu ouves dentro de um estádio é o barulho de todo aquele ambiente. Não há um comentador a dizer e agora a bola passa para Pepe e passa para o Toucas. E é diferente. E o meu homem diz mesmo que eu no estádio revelo-me. E no domingo, eu apercebi-me de uma coisa. As pessoas à minha volta ou me acham um palhaço, ou então não gostam de mim. Porque lá está. Para mim faz sentido, se eu gasto dinheiro para ir ao estádio,
ver um jogo. Para mim faz sentido eu aproveitar aquele momento, desde o início até ao fim, não é sair 20 minutos antes do jogo acabar, como muita gente o fez. Mas, primeiro eu tinha 2 pessoas sentadas ao meu lado, que chegaram a meio do jogo e besaram. Não sei se foi por minha causa, mas estavam sempre a olhar para mim, a tapar os ouvidos e assim, e eu do tipo, deal with that, porque eu estou no estádio é para gritar. Ainda por cima, depois daquela roubalheira, é para gritar. E depois, ao mesmo tempo, tinha uma criança na fila abaixo de mim que adorava. Eu insultava toda a gente e, pronto, eu há bocado rimo porque eu tenho alcunhas para os jogadores do Porto. Eu depois passo a explicar. E então eu estava sempre, vai Wakanda! E passa a bala! E ao esgoto! E ao isto! E ao aquilo! E ao Amis! E o miúdo ria-se. Então chegou uma parte, meio da segunda parte, de tanto eu berrar ali, e eu, corre, seu filho da... O miúdo que estava a repetir o que eu dizia. E tem piada. Porque lá está. Eu sei que eu também sou apologista de que os miúdos devemos ter cuidado com a linguagem que utilizamos à beira das crianças e não sei o quê, porque eles são esponjas e blá 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 blá. Mas, das duas, ou eu deixo de ser quem eu sou no estádio, ou então as crianças têm que aprender a conviver. Isto é linguagem de estádio. Isto é linguagem de futebol. E se calhar, no final de contas, aquele miúdo até ficou com uma experiência muito mais rica sobre o que é ambiente de estádio, por eu estar ali aos berros, do que se estivesse no meio de velhotes ou no meio de gente, como eu já vi, que estão o jogo todo agarrados ao telemóvel ou a fazer direitos, ou então a ver no flash score o jogo que estão a ver. Isso é uma palhaçada. E eu não gasto dinheiro para isso, não é? Eu gasto dinheiro para experienciar. E lá está, tipo, acho que se a nossa sociedade é de futebol, então eu ia ser diferente, porque não ia, não é? Não conseguia. Agora passando a explicar as alcunhas. Eu comecei a dar as alcunhas, primeiro porque no início, não é? Quando eu voltei à minha chama de futebol, eu não sabia o nome dos jogadores. Então comecei-lhe a dar alcunhas. O primeiro foi um Mustafa, não, um guarda-redes de uma equipa adversária que jogou contra o Porto, que estava sempre a fazer antijogo. Não me lembro do nome dele, sei que é português. Mustafa, não é Mustafa? Não, Manafá é... E eu comecei-lhe a chamar galheteiro. Em vez de azeiteiro, galheteiro. Porque assim é os dois. O azeite e o vinagre. E pronto, e então pegou, e assim eu já sabia, como não sei o nome deles, já sabia quem era aquele jogador pela alcunha que eu lhe punha, porque era eu a pôr. Depois começou a ganhar piada, e então eu todos os anos vou à apresentação do Porto, e então começo a estipular quais vão ser as alcunhas daqueles jogadores. Portanto, o Medi é o Memes. Porquê? Por causa da vozinha dele. Porque ele tem cara de terrorista, mas depois abre aquela boca. Good morning, nice to meet you. E pronto, é o mesmo. O Amis, eu disse há bocado, é nada mais, nada menos que João Mário, que tem cara de Amis, aquelas patilhas de Amis, e às vezes parece que não comeu carne e precisa de levar no corpo. O Wakanda Forever. No caso, esta alcunha surgiu há pouco tempo, porque eu fui ver o filme do Black Panther. E escusado será dizer que eu olhei para a protagonista e disse assim, olha o Gonçalo Borges. Agora, Gonçalo Borges, Wakanda. E eu sempre quero dizer para o Wakanda correr, para o Gonçalo Borges correr, grito Wakanda, corre Wakanda. Quem é os Gotos? É uma pessoa que eu não gosto. Que foi bem. E que é o Sr. Canos. Mar Canos, esgotos. Como eu não gosto dele, nem petado de azul e branco, fica esgotos. O Toucas é o famoso Toucas. O Toucas, esse não consigo dizer o nome dele. Eu sei, Fábio Cardoso. Agora sei.
mas foi há uns anos atrás, não sabia. Mas o Toucas foi quem acabou com a carreira do Baró. Naquele mítico jogo em que eles dão grande cabeçada um no outro, não sei se foi nesse jogo, mas que ele acabou com a carreira do Baró e depois veio para o Porto no ano seguinte. Mas em que acontece qualquer coisa e o Toucas, Fábio Cardoso, estava ainda no Santa Clara e o jogo, ele foi para o jogo, voltou ao jogo com uma touca de piscina na cabeça, então ficou o Toucas, por exemplo, desde Santa Clara. Continua a ser o Toucas no Porto, porque lá está, mais um que eu não suporto nem vestido de azul e branco, mas pronto. Quando são vermelhos a passar para azuis, fica difícil. Eu estou com o tique de mexer. E pronto, tenho muitas alcunhas. Tenho muitas. Por exemplo, esta minha essência no futebol gerou uma coisa chamada Eva Nilsson. Porquê? Vamos passar a explicar. Então, sempre que um jogador do Porto marca, eles fazem Medi, Taremi. Portanto, o Eva Nilsson, eles diziam só Eva Nilsson. E eu comecei a fazer Eva Nilsson. Não é que no jogo seguinte a que eu fui, eles fizeram Eva Nilsson. Eu pego modas. Agora, como já pegou, eu agora chamo-lhe Francisco. Curiosidade, ele chama-se Francisco. Portanto, eu agora chamo-lhe Francisco porque eu gosto de ter a minha essência e de ser eu a dar as alcunhas e não os outros. E sou eu casimento. O senhor capitão é, obviamente, o senhor capitão Pepe, que esse até continência lhe bate se for preciso. E pronto, e tem muitos outros, sei lá, Diogo Muralha Costa, mas esse já sabemos, né? O Marche, por exemplo, era o meu 2.0. Vou-vos explicar. Era o Iker 2.0, porque era o suplente do Iker. E o Iker bate forte cá dentro. Espero que não seja como a Piqué, que também batia forte cá dentro e depois deu-me um desgosto. Mas pronto, o Iker bate forte cá dentro. E então pronto. Ganda volta ao bilhar grande, mais uma vez, como eu estava a dizer. E tudo isto para eu falar um bocadinho de futebol assim na descontra e não ir para a escola insultar o árbitro, que isso dava pano para mangas, não é? Nós sabemos que os árbitros em Portugal são tendenciosos, por isso é que não se pode falar de futebol em Portugal, não é? Porque nem toda a gente é como eu era na adolescência, lá está, olha, pronto, somos clubes diferentes, caga nisso. Agora, eu com pessoas de clubes diferentes, depende. Há pessoas com quem eu lido bem, há pessoas com quem eu, por isso simplesmente, lá está, não falo futebol. Porque se eu sou um bocadinho maluca, há outras pessoas que também são malucas, mas por outras equipas. Mas isso, pronto. Eu tenho menos um neurónio, eles têm dois. Ninguém os manda escolher uma equipa de merda. Mas no caso, em Portugal é difícil falar de futebol por causa disto, porque é tudo muito tendencioso e nós sabemos que nada está 100% seguro, nada é 100% legal, nada é 100% correto e pronto, e sabemos que corre mal se falarmos muito de futebol. Portanto, eu falei de futebol de uma forma soft. Só quis expressar aqui o meu amor ao azul e branco e pronto, e manter a minha calma, olhar para o lado positivo do azul e branco e não para o lado negativo do vermelho e dos árbitros vermelhos, dos árbitros que não sabem arbitrar e que marcam penaltis e que expulsam jogadores e que são tendenciosos. Lado positivo. Boas energias, como eu faço ao Diogo Costa para defender, né? Reiki no Diogo Costa. No caso, Reiki nas energias. Eu tenho que me ir embora, que apercebi-me agora que já está na hora. E portanto, agora vamos ver se esta coisa volta aos eixos, se começa a fazer as coisas mais certinhas, gravar com antecedência talvez. E vão sair mais diários de mudança de certeza absoluta. E hasta la vista, até ao próximo Desabafos de Corsinha. O meu ruivo vai desaparecer no próximo, de certeza, talvez. E pronto, hasta la vista, baby!